que é a igreja. Então, a gente precisa dos andaimes para a construção. Precisa para você alcançar as partes, construir ali, aqui, lá. Mas quando a construção acabar, o que você faz com os andaimes? Você tira, né? Quando a construção acabar, ele vai ficar assim. A igreja estiver pronta, ou seja, vier o que é perfeito, que Paulo usa, não serão mais necessários os andaimes, os dons, não vão ser mais necessários quando a igreja estiver perfeita. E esse é o entendimento mais comum desse texto. E a polêmica gera em duas partes, né? A primeira delas tem várias diferenças entre como Paulo escreve de cada dom aí, né? Que ele fala de profecia, ele fala de língua, fala de ciência, e ele difere entre eles, e aí o povo discute sobre isso. E por fim, a grande pergunta é: o que é esse perfeito? O que é esse perfeito que está aí no texto? Há grande divergência sobre isso também, e a gente vai tratar sobre essas questões agora. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu o cerne do texto, o contraste que Paulo fala entre o que é em parte e o que é perfeito? Então vamos ver essas duas questões. Primeiro, as diferenças de escrita para cada um dos dons aí nos versículos do texto. Quais são as diferenças? Pega a sua Bíblia e olha aí agora os versículos 8, 9 e 10 principalmente. Qual é o verbo que ele usa depois de profecias no verso 8? Desaparecerão. E depois de línguas? E depois de ciência? Então são verbos diferentes, né? Na verdade, no grego, profecia e ciência é até a mesma palavra, ela só está escrita um pouquinho diferente. Mas na língua ele usa um outro verbo, uma outra palavra, que é essa pauo, e no outro é o verbo katargel. Outra diferença que tem, a gente não consegue ver porque a gente não fala grego, né? A gente lê em português. Mas a diferença é a seguinte: o verbo profecia e ciência está na voz passiva. Voz passiva a gente conhece. O que é voz ativa e voz passiva? Por exemplo, voz ativa, eu chuto, eu que estou chutando. Voz passiva, alguém chuta para mim. Eu sou passivo na situação. Alguém chuta para mim. Mas no grego tem uma terceira voz, que é a voz do verbo de línguas aí, né? A voz média. O que é a voz média? Você junta as duas coisas. Usando o eu chuto no ativo, alguém chuta para mim. O médio é eu chuto para mim mesmo. Essa é a voz média no grego. Ou seja, a coisa faz para ela, ele é ativo e passivo ao mesmo tempo. É difícil de entender, mas é isso aí. Tentei utilizar o verbo aí chutar para dar uma ideia. Ativo, eu chuto. Passivo, alguém chuta para mim. E no médio, eu mesmo estou chutando, só que para mim mesmo também. Ou seja, é a voz média, ela está no meio dos dois. A voz reflexiva. Isso, exatamente. Muito bom ter alguém bom de português aí, porque eu nem lembrei dessa voz. Só do grego mesmo. Por fim, uma outra diferença que tem é que você vê que Paulo, ele fala de línguas no versículo 8, mas depois ele não repete mais. Profecias ele até repete no versículo 9, e ciência também, conhecimento e ciência é a mesma coisa. E por fim, depois ele até fala de ciência de novo. Ou seja, ele fala de línguas uma vez só e não repete mais. Então tem essas três diferenças aí. A pergunta é: seriam essas diferenças, especialmente aí sobre o dom de línguas, né, indicativos de que esses dons vão cessar antes, ou de alguma forma assim? Ou eles têm alguma diferença? Então o povo entra nessas questões por causa dessas diferenças. Mas eu, assim como o autor que eu estou usando nesse texto, eu creio que essas diferenças são meros estilos de Paulo. O reverendo Augusto Nicodemos, né, que a gente está usando para esse tópico aqui do texto, ele diz que são pouco convincentes esses argumentos. Primeiro, porque não tem diferença substancial entre passar e cessar, desaparecer e cessar. É mais um estilo.
de falar. Sabe quando você está escrevendo uma coisa, você usa muito a mesma palavra, aí você fala, tá feio, vou mudar. Aí você muda uma palavra e põe um sinônimo, certo? É mais ou menos o que Paulo está fazendo. Vai desaparecer, esse aqui vai cessar, o outro vai passar, pronto. Fica mais bonito do que se ele escrevesse a profecia, vai cessar, a língua vai cessar, não sei o que, vai cessar. Fica monótono o texto, né? Então, aparentemente é algo mais do estilo de Paulo mesmo, escrever assim. Esse aqui é mais técnico, né? A resposta sobre a voz média aí do verbo cessar em línguas que eu falei. Tem alguns verbos que são usados na voz média e tem sentido ativo. Vamos dar um exemplo? Alguém abre lá em Lucas 8, 24. Lucas 8, 24. E lê para mim, por favor. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Valeu. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Você viu que tem o verbo cessar aí, nesse versículo? Tudo cessou. Está na voz média também. Mas quem foi que fez cessar no texto aí? Jesus. É ativo, entendeu? Então, nem sempre o verbo na voz média vai ter um sentido totalmente diferente ou algo assim. Não, às vezes ele simplesmente vai ter uma voz ativa mesmo. Esse é um caráter desse verbo, eles até dão um nome para ele de verbos deponentes. Por fim, quanto à ordem das palavras, nos versículos, provavelmente também é simplesmente estilo de Paulo também, tá? Repete um, às vezes não repete outros, e por aí vai. Porque, presta atenção, tem uma coisa que esse autor fala, e isso é muito importante. Às vezes a gente pega a Bíblia para interpretar e querer chegar naquilo que a gente acredita, e a gente põe significado até na vírgula. E às vezes não é uma coisa simples. O autor chamado Carson, ele diz assim: será que o apóstolo Paulo ele teria de ser um estilista pedante, sempre repetindo cuidadosamente em detalhes aquilo que ele escreve? Será que tudo na Bíblia tem um detalhezinho específico que você tem que gerar uma doutrina a partir daquilo? Essa vírgula está nesse ponto que aponta para a doutrina tal. Não, normalmente a leitura é a mais simples possível mesmo. É o mais correto, inclusive, ler da forma mais simples possível também. Então, por fim, o Augusto Nicodemos diz que se Paulo sabia que as línguas cessariam naquele momento, né, ele deveria ter dito. Por quê? Porque era muito importante para os coríntios aquilo. Por quê? Porque os coríntios estavam falando em línguas assim, a rodo, sem ter nenhum pudor nisso, e estavam preferindo isso acima de tudo. E Paulo ele poderia muito bem ter usado o argumento: olha, as línguas vão cessar agora, ou quando eu morrer, ou quando isso acontecer, ou alguma coisa assim, e vocês estão fazendo isso sem precisar fazer. Mas Paulo não usa esse argumento. Então, provavelmente a ideia de Paulo nem é tratar sobre essa cessação das línguas aqui, nesse momento mais específico. Qual é o momento então da cessação? Está na sequência do versículo, né? Que é a segunda coisa. Paulo falou: vai cessar, vai. Quando? Quando vier o que é perfeito. Está no versículo 10, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte, que ele já falou? Os dons, especialmente esses que ele citou aqui: línguas, profecia, ciência. Vai passar quando vier o que é perfeito. É o que ele está dizendo. E o que é esse perfeito? Vamos lá nas discussões disso. 3 possibilidades aceitas para essa interpretação. Primeira, o encerramento do cânon das Escrituras. O que é o cânon das Escrituras? É a Bíblia formada do jeito que ela é, tá? Lembra que na época de Paulo não tinha o Novo Testamento ainda. Paulo mesmo estava escrevendo. Não tinha a Bíblia formada. Demorou ainda 3, 4 séculos para o cânon da Bíblia fechar,
para ser exatamente esses 66 livros dessa forma e assim, ok? Então tem gente que fala, quando vier o que é perfeito, perfeito o quê? A Bíblia é perfeitamente pronta. O povo usa esse argumento. A segunda possibilidade é a igreja amadurecida em amor, e a terceira possibilidade é a volta de Jesus Cristo, que é a que eu sigo, e a gente vai chegar lá. Mas é importante tratar sobre isso daqui. Vamos lá, cada uma delas, os argumentos que a gente aprende com eles também. Primeiro argumento: o encerramento do cânon das Escrituras. Aqueles que geralmente adotam essa interpretação, eles consideram os dons de línguas, profecias e ciência como dons de revelação, tá? Concedidos nesse tempo. Por quê? Porque o cânon ainda não estava completo. O argumento é o seguinte: quando Paulo escreveu isso aqui, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. A igreja vivia uma época intermediária. A gente está vendo isso nas pregações em Atos dos Apóstolos, né? É uma época de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma época intermediária, uma situação diferente, uma situação especial da história, em que a revelação divina ainda estava sendo escrita, o cânon ainda estava aberto. Segundo argumento: assim como quando o último livro fosse escrito, né, no caso Apocalipse, a escritura ficaria completa e não seriam mais necessários os dons de revelação e eles cessariam. Ou seja, esses dons eles foram dados de maneira provisória, temporária para a igreja, enquanto as escrituras estavam em processo de formação. Uma vez que a revelação estivesse completa, o perfeito haveria chegado, o argumento é esse, né? E os dons revelatórios cessariam, ok? Línguas, profecia, apostolado, esses dons que trazem novas revelações, cessam. Eu creio em parte nesse argumento aqui. A gente vai ver principalmente isso nas aulas de profecia e línguas. Mas o Nicodemos, ele tem uma dificuldade com esse argumento, e eu vou explicar ela. Ele diz assim, até coloquei um asterisco ali, eu discordo do Nicodemos nesse ponto. Qual que é o argumento dele? Ele diz assim: os dons não podem ser considerados revelatórios, porque se o forem, eles estariam transmitindo conhecimento infalível da parte de Deus, tal como profetas e os apóstolos. E aí ele argumenta isso, né? Por que eu discordo do Nicodemos aqui? Porque presta atenção, vamos supor que Deus deu uma profecia para alguém naquela época. Se Deus deu, você acha que aquela profecia vai ser falível? De forma nenhuma. É infalível. Se Deus deu uma profecia para alguém, é infalível. Se alguém está profetizando alguma coisa que não vai acontecer, na minha opinião, não é de Deus, certo? Então, para mim, esse argumento dele não faz sentido nessa questão. Por que Nicodemos usa esse argumento? Porque ele fala que apenas aqueles que podem trazer revelação eram os apóstolos e os profetas para a Bíblia. Isso é a única revelação possível. E a minha resposta para isso também é simples. Naquela época eles não tinham a Bíblia, igual a gente tem hoje. Então o que Deus fazia para conduzir o povo muitas vezes? Dava revelações. Então o povo recebia essas revelações por meio de profecias, de línguas, dos apóstolos, e nem tudo veio para a Bíblia. Nem tudo veio para a Bíblia. A Bíblia foi uma parte dessas profecias. Foi uma parte dessas novas revelações, ok? Então naquela época era necessário ter revelações da parte de Deus. Mas quando a Bíblia foi fechada de fato, nós não precisamos de novas revelações de Deus, ok? E aí vai um adendo importante para a gente. Então, pastor, você está dizendo que se alguém recebeu uma nova revelação, é impossível, nunca vai ser de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu já não considero mais um dom específico igual era naquela época. Eu considero como se fosse um milagre da parte de Deus, ok? Deus continua realizando milagres hoje. Por exemplo, quando há uma cura milagrosa na nossa época, todo mundo acredita que tem ainda curas milagrosas, né? Há pouco tempo a gente viu isso na nossa igreja, né? O filho da Joana, ele estava com esclerose múltipla
e do nada o negócio sumiu. Do nada, o médico ficou espantado com aquilo. Isso tem semanas que aconteceu. Milagre da parte de Deus. Deus faz isso. Mas ninguém aqui vai dizer que era um dom de cura de alguém. Ninguém diz. Por quê? Porque não existe mais isso. Não existe alguém mais que põe a mão e fala assim, ó, está curado, meu filho, em nome de Jesus. Não existe mais alguém que a pessoa passa pela sombra, igual passava pela sombra do apóstolo Paulo e era curada. Não tem mais isso, porque não é mais dom de cura, é milagre de Deus. E na mesma forma as profecias, as revelações. Se Deus quiser revelar algo para alguém hoje, Ele pode, Ele é Deus. Mas isso é um milagre que está acontecendo. Não é mais o dom como ele era, como ele funcionava nessa época específica. Todo mundo entendeu esse argumento? Alguma dúvida? Então, nesse ponto eu discordo do Nicodemos. Só que eu vou concordar com ele que o perfeito não é o cânon das Escrituras, tá? Aqui, o perfeito é a volta de Cristo, eu vou explicar isso. Mas o cânon das Escrituras, ele é importante, o fechamento dele. Ok? Porque ele fecha de fato a revelação de Deus. Ok? Tudo certo aí? Outra dificuldade desse argumento, por que eu creio que o perfeito não é o cânon das Escrituras? Simples, veja só. Se ele estivesse utilizando esse argumento do fechamento do cânon das Escrituras ser o perfeito, ele estava usando algo que ninguém nem sabia que ia acontecer naquela época. Ele estava escrevendo algo para os seus leitores, que eram a igreja de Corinto, e os coríntios eles iam olhar para aquilo e falar, o que Paulo está falando aqui? Não sei nem o que é isso. Eles iam ficar confusos. Eles não iam entender o argumento que Paulo estava usando. Por quê? Porque naquela época certamente nem se discutia essa questão de cânon das Escrituras. Paulo estava escrevendo as Escrituras ainda. Ok? Então, ia ser um argumento muito estranho se ele estivesse usando isso, uma coisa que nem existia na época ainda, ok? E um terceiro argumento está no versículo 12, né? O versículo 12 diz o quê? Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. O fato da gente ter a Bíblia diz que eu estou vendo face a face? Não, tem muita coisa obscura ainda. Tem muita coisa obscura ainda. Então, a resposta é não. E essas são as dificuldades para dizer que o perfeito é o fechamento do cânon. Ok? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Segundo ponto, a igreja amadurecida em amor. O perfeito, então, é quando a igreja vai amadurecer, de fato. Qual que é o argumento? Primeiro, o perfeito é a igreja amadurecida. A palavra perfeito em outros contextos, ela é por vezes utilizada com esse exato sentido. Alguém abre lá em 1 Coríntios 14, 20. No máximo você vai passar uma página aí. Leia aí para mim, por favor. A palavra amadurecidos aí é exatamente a mesma palavra no grego para perfeito. Ok? Então eles falam, está usando a mesma tradução aqui, ó. Quando vier o que é maduro. Ok? É o primeiro argumento que é utilizado aqui. E tem outros textos que usam a mesma tradução, tá? Outro argumento, os dons espirituais fazem parte da infância da igreja. Quando ela amadurecer, as manifestações não vão ser mais necessárias. Esse é um argumento. E aí ele, obviamente, é corroborado aí pelo versículo 11, né, que fala exatamente isso, né, que a gente vai deixar de viver como menino e vai passar a viver como homem maduro, deixando as coisas de menino para trás. Ele recomenda essa interpretação. A conclusão é que a igreja cristã amadureceu ao longo do período apostólico, foi amadurecendo, e quando acabou esse período apostólico, passou a infância e agora a gente está mais maduro, a gente não precisa mais dos apóstolos, a gente está maduro e por isso não precisa mais desses dons específicos. Esse é o argumento. Quais as dificuldades aqui? São muito parecidas com as do cânon, né? A primeira, a história não mostra que a igreja amadureceu muito não, tá?
A igreja está no processo. Está no processo de santificação. E vai até Jesus voltar. Segunda dificuldade. O contraste que Paulo está fazendo é entre dons e o perfeito. Não é entre uma pessoa, né, e o perfeito. São os dons que são parciais, não é a maturidade da gente que é parcial. A nossa maturidade, inclusive, ela é crescente, né? Pelo menos do cristão é assim que Deus espera, né? Que nós sejamos uma santidade crescente, cada vez mais santos. E por fim, o versículo 12 também complica aqui, né? Porque amadurecimento não traz esse conhecimento pleno face a face. Esse amadurecimento hoje, né? Aqui. Não quer dizer isso. O amadurecimento que Paulo está dizendo aqui, muito provavelmente é o perfeito lá no céu. E aí nos leva à argumentação principal, que eu creio que é a volta de Cristo. Na época de Calvino nem se discutiam isso. Por que a gente discute isso? Porque a gente tem muita presença de dons carismáticos aí na nossa geração, né? Isso começou muito no século 19 e 20, especialmente no século 20, né? Com a vinda do pentecostalismo. Então essa discussão surgiu muito. Na época de Calvino, olha o que Calvino falava. É algo muito estúpido alguém fazer toda essa discussão aplicar-se a um período intermediário e não à volta de Cristo. Para Calvino não tinha discussão. Na época dele, você quer a volta de Cristo, acabou, não precisa discutir isso. Mas na nossa época, com essa toda celeuma aí de questões carismáticas, pentecostais, neopentecostais e tudo mais, essa discussão voltou à tona. E aí as pessoas, para tentar fugir da ideia dos dons presentes hoje, da forma como tem sido executado, eles trouxeram essas outras formas de interpretação. Só que a gente não precisa disso. A gente pode ir para que mais faz sentido, que é justamente a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Qual o argumento? O perfeito é utilizado muitas vezes também como fim no Novo Testamento e em referência à volta de Cristo. Alguém abre aí nesses dois versículos, 1 Coríntios 1:8 e alguém em 1 Coríntios 15:24. Selecionei só dois de vários que tem essa tradução também, tá? 1 Coríntios 1:8. Opa, até o fim, e ele associa esse fim ao quê? Ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da volta de Jesus, claramente. Alguém leu 15:24, e esse fim aí, desculpa, é a palavra perfeito também, tá? É a mesma palavra no grego. 15:24. Esse ainda é mais claro ainda, né? O fim aí também é o perfeito, é a mesma palavra, e está falando que vai ser quando Cristo vier e vai destruir todo o principado e potestade. Isso é o fim dos tempos. Isso é quando, de fato, Jesus estiver voltando. Segundo argumento, essa interpretação, ela se encaixa no tom escatológico da passagem, né? Falando de fato da volta de Jesus, que é o que parece. E o versículo 12 não é impeditivo para essa interpretação, né? Quando a gente estiver vendo face a face, é porque Cristo voltou mesmo. É porque Ele está diante de nós, é face a face. Eu não vou ver mais as coisas por espelho. Eu vou estar de fato com o meu Salvador frente a frente. Entendeu? Então, nenhum dos versículos aqui traz algo que impede essa interpretação. Então, esse é o argumento que para mim melhor se encaixa, dificilmente não é ele, tá? Mas tem uma coisa importante aqui que eu trouxe. Esse argumento não afirma que esses dons sempre vão estar presentes em todas as épocas da igreja para serem exercidos por todos os crentes. E é aonde a gente vai entrar agora nesse próximo ponto da aula, tá? Que é o ponto importante, outro ponto importante aqui. Um ponto mais prático, né? Esse primeiro ponto foi mais teórico, mais vai no grego, fala do verbo e não sei o que. Agora a gente vai entrar num ponto mais prático. Mas só para concluir, o ponto de Paulo é realmente estabelecer um contraste
entre o conhecimento parcial, transmitido pelos dons de línguas, profecia e conhecimento, que operam no presente, e o conhecimento face a face, que vai haver na glória, quando Cristo voltar. Então o propósito é desviar a atenção e o foco dos coríntios, lá na igreja deles que estava tendo esse problema, né, sobre esses dons, e falar para eles: foquem no amor. O amor, esse aí é eterno, foquem mais nele, preste atenção nele. O modo de vida que Deus quer para nós não é um modo focado no dom, é um modo focado no amor. É assim que Deus quer que a gente viva, ok? E aí ele traz essa esperança para eles, de que quando vier o amor vai permanecer. Então a gente tem que desde já viver nesse amor, ok? Esse é o foco do texto, a conclusão é essa, beleza? Mas aí vem, pode falar. Diga. Não. Exatamente. Aham. Uhum. Se o amor é uma ação, o que é o sentimento? O sentimento existe. Uhum. Uhum. Sim. Aham. Aham. Sim. Sim. Aham. Mas é uma ação também ativa, porque ele obedece ao Pai. Então, Sim. o amor é exatamente que sem a ação, sem o fato ativo, é puramente um sentimentalismo. Sim. Ótimo. Alguém vai concordar aí? Esse sentimento é mais relacional. E o amor não. O amor Sim. não é tão relacional. O sentimento é relacional, como ele está explicando. Sim. Tem assim, Deus amou o mundo, né? Quer dizer, Deus tem relações com o mundo. Sim. Nesse sentido, assim. Exatamente. Isso é importante a gente saber isso, especialmente porque a gente muitas vezes trata, por exemplo, questão de relacionamento como aquele quentinho que você sente no coração. Ah, meu casamento está difícil porque não estou sentindo mais aquilo no meu coração. Não é isso. Você quer sentir aquilo no seu coração? Então age. Faz o amor, né, acontecer. Demonstra o amor. É mais ou menos isso, nesse sentido que eu estava falando, que amor é ação, né? Você pratica ele para que o sentimento de fato venha, né? Corrobora com o que o Rafael falou. Tudo certo aí? Vamos para a pergunta principal, que eu acho que todo mundo está querendo saber. Assim que o controle não quiser ir. Aí, ó. Devemos então esperar todos os dons em todas as épocas?
Se os dons vão cessar só quando vier o que é perfeito, que a gente falou que é a volta de Cristo, então vai ter dom a rodo até Cristo voltar? É isso que está dizendo o texto? Vamos responder essa pergunta? Então vamos lá. Primeiro, o que o texto de 1 Coríntios 13, 8 a 13 não está ensinando para a gente? Primeiro, o argumento anterior não indica que tudo que é língua e profecia hoje é genuíno. Ok? Nem tudo. Primeira coisa importante. Nem naquela época da Bíblia era, tá? Tinha uns caras que fingiam que estavam profetizando e tudo mais. Segundo, também o texto não ensina, ele não quer dizer que alguns dons não possam cessar antes da parousia. E eu vou mostrar isso que já aconteceu na própria Bíblia. A Bíblia já mostra isso para a gente de alguma forma, ok? O texto não está dizendo que a parousia, tá, é volta de Cristo, tá? Para quem não entendeu a palavra grega aí, que é uma palavra muito comum para a gente referir à volta de Cristo, é parousia. Terceira coisa que esse texto não ensina, não quer dizer também que todos os dons da igreja primitiva permanecem igualmente até hoje e permanecerão até o fim, tá? Não quer dizer isso também. E por fim, não é o intuito de Paulo ensinar sobre continuismo e cessacionismo, tá? Até porque nessa época nem existia essa discussão, beleza? Então vamos lá, vamos argumentar a partir disso daí, beleza? Meu Deus. O controle aqui tá mexendo aí? Ah, tá, entendi. Então vamos lá. Qual é o objetivo primordial desse texto aqui? Primeiro, o foco é dizer como o amor prevalece eternamente em detrimento dos dons, isso a gente já falou. Segundo, Paulo destaca os dons de língua e profecia e conhecimento. Talvez conhecimento até seja outro dom aqui, tá? Inclusive nas listas, Paulo até coloca um dos dons como discernimento de espíritos, outro como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então pode ser que seja um dom aqui também, que são formas de revelação pelas quais se chega ao conhecimento. E outro motivo óbvio é porque a igreja de Corinto antes, né, naquela época, ela estava com os problemas exatamente com esses dons aqui. Ela achava esses dons aqui preferidos dela, né? O povo lá pegava, não, vou falar em línguas, que é muito melhor que o resto, é mais aparente. Então Paulo usa esses dons por causa disso aqui, né? E por fim, o outro motivo óbvio é porque isso aqui eu acabei de falar. Tinha esquecido de passar. Tudo duplicado. Então o objetivo de Paulo em contrastar o amor aqui com esses dons não é a cessação desses dons particulares, tá? Mas, como no nosso tempo o amor é mais importante que eles, e principalmente no porvir, quando eles nem mais vão ser necessários, mas o amor sim, sempre esse permanecerá. Então o foco de Paulo é simplesmente fazer esse contraste. Não é dizer, focar que os dons vão cessar só quando Cristo vier. Não, a ideia de Paulo não é essa. A ideia de Paulo é focar no amor. Lembra? 1 Coríntios 13 fala de amor. Então o foco de Paulo está aqui, no amor. Ele está dizendo, o argumento dele o amor vai prevalecer todas as eras. Ok? Hã? Depende do conhecimento. Então, mas esse é um conhecimento que a gente apreende da revelação já pronta. Agora, se o conhecimento que está aqui for um dom de revelação, alguém traz uma revelação nova, um novo conhecimento, aí já é diferente, entendeu? É esse tipo que eu estou dizendo que vai passar, entendeu? Uma nova revelação. Vai ficar mais claro agora. Os argumentos aqui. Deus nem sempre age da mesma forma em todas as épocas. Imutabilidade de Deus não quer dizer isso, ok? Esse é um ponto muito importante. Deus, ele nem sempre age da mesma forma em todas as épocas.
Você pode até olhar Antigo e Novo Testamento, é diferente. Vamos falar, por exemplo, de uma diferença, o Espírito Santo, que a gente está vendo muito. Como é que era o Espírito Santo no Antigo Testamento? Ele vinha sobre alguns. Como é que é o Espírito Santo no Novo Testamento? Sobre todos, todo o povo de Deus. Já tem uma diferença. E Deus continua sendo imutável. Por quê? Porque Ele é o mesmo, mas a forma de agir em diferentes épocas é diferente também. Então é isso que eu estou dizendo, tá? Segunda coisa, o perfeito não é o fechamento do cânon, mas um exemplo que deixa claro aqui que não é possível utilizar esse texto para alegar a cessação dos dons só na volta de Cristo é a própria escritura da Bíblia. A Bíblia, ela é um exemplo, essa é uma frase interessante. Eu tirei ela dali, mas enfim, escuta só. A Bíblia é um exemplo do caráter fragmentário do nosso tempo, que o nosso tempo ele não é pleno, tá? Em que sentido? Nós precisamos da Bíblia, por quê? Porque a gente não sabe viver perfeitamente. Por isso que eu preciso da Bíblia. Se eu fosse perfeito, eu não precisaria de uma regra para eu viver, eu já seria perfeito. Então, hoje eu preciso de um guia, de um manual da revelação de Deus. Mas o interessante é que a escrituração já cessou. Isso aqui já cessou, antes mesmo da volta de Cristo. Ninguém acrescenta mais nada à Bíblia. Inclusive a própria Bíblia diz que é um erro, é um pecado você acrescentar algo a ela. Está lá em Apocalipse. Se alguém acrescentar um tio ou uma vírgula na Bíblia, é um problema, está errado. Então o próprio cânon, a própria escrituração já cessou antes mesmo da volta de Cristo. Será que os dons vão ter que esperar até a volta de Cristo só para cessar? Todos? Então esse é um argumento. Por fim, por fim não, né? Tem outros argumentos. Deus, ele poderia, por exemplo, também criar outros mundos, mas ele já cessou sua obra de criação. É uma outra explicação de que Deus, ele age diferente em diferentes épocas. Nem sempre ele utiliza seus poderes da mesma forma em todas as épocas. Outro, o último profeta nos critérios do Antigo Testamento foi João Batista. A própria Bíblia diz que ele foi o último profeta no sentido do Antigo Testamento, tá? Ou seja, não temos mais profetas como eles hoje. E o que a Bíblia diz que profecia é? Um dom. Esse mesmo já cessou. Da mesma forma, os apóstolos. O ofício apostólico cessou após a morte dos últimos apóstolos. Não houve reposição deles. Aí você pergunta, mas você acabou de pregar que repuseram o Judas que saiu? Eu expliquei no sermão, né? Por quê? Quem lembra? Por que Judas foi reposto? Exatamente. Porque ele não fez o que ele deveria fazer de fato. Ele não cumpriu com a ordem expressa de Jesus para os apóstolos, de ser testemunha. Então ele foi reposto. Mas a própria Bíblia mostra que os outros não. Tem um que morre durante o livro de Atos. Quem lembra qual é? Tiago. E ele repuseram o cargo dele? Não. Por quê? Porque ele exerceu o papel dele enquanto ele estava vivo, de ser testemunha de Cristo. E os demais faleceram e nunca mais houve reposição. Diferente do que a Igreja Católica diz, né? Que o Papa hoje é a sequência apostólica, né? Pedro foi o líder dos apóstolos, e aí o Papa hoje é o próximo depois de Pedro, e foi indo, até hoje é a sequência dos apóstolos desde Pedro, né? É o Papa da Igreja. Não, a Bíblia não dá nada sobre isso, não fala nada a respeito disso. Na verdade, não há qualquer reposição na Bíblia. Ou seja, dom de apóstolos também cessou antes mesmo da volta de Jesus. Esse é o argumento. Diga. Isso, são úteis, muito úteis. Sim, cessaram, exatamente. Sim. Qual é a utilidade do dom de línguas hoje? Não teria, né? Não teria, exatamente.
Sim. Então, a gente já teve duas ideias aqui de profetas e de apóstolos, dons que cessaram antes mesmo da volta de Jesus Cristo. Estou apertando várias vezes aqui que vai chegar. Então, uma prova de que de apostolado cessou e profecia também é o mesmo argumento utilizado por Paulo lá em Efésios. Vamos abrir nesse texto? Esse texto é interessante para a gente. Mas não tira o dedo de 1 Coríntios 13, tá? Porque eu vou relacionar os dois textos. 1 Coríntios 13 e Efésios 4. Alguém lê lá Efésios 4, 11 a 13. Quem achar aí pode ler. Medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Você vê uma semelhança entre esse versículo 13 e o 13, versículo 10. O perfeito que vai vir, ele é sinônimo desse plenitude de Cristo aqui, que o Efésios 4 fala no versículo 13. São sinônimos. Você percebeu isso? Uma prova de que a profecia e o apostolado então cessaram é o mesmo argumento que Paulo está utilizando nos dois. A plenitude é sinônimo da perfeição em 1 Coríntios 13. E o que ele cita antes, lá em Efésios 4? Ele fala, ele concedeu um para apóstolos, outros para profetas. Se essa plenitude, se esse perfeito vier, só acabar isso quando vier, então apostolado e profecia existe até hoje. O argumento é esse. Então, hoje em dia tem apóstolos também, porque apostolado e profecia só vão cessar quando Cristo voltar. E a gente vê e sabe que não, que já cessou esses dons. Ok? O argumento aqui é o mesmo, isso é só uma ampliação aqui do entendimento disso. E por fim, o último argumento, ele é um argumento mais experiencial nosso, tá? Não parece que Deus está disposto a realizar outra vez os grandes milagres do passado. Ele poderia fazer isso, mas Deus não tem feito isso. Como a história mesmo mostra, né? Não há qualquer promessa bíblica de que Deus vai fazer isso sempre, ou outra vez. Não tem uma promessa bíblica disso. Inclusive, algo importante aqui, a gente vai tratar isso na próxima aula, que eu vou falar especificamente sobre o argumento cessacionista, tá? Existem eras da história da igreja, da história do mundo, da redenção, em que os dons aconteceram de fato. Eram sempre em épocas de grande revelação. Quais eram elas? Moisés, lembra quando Moisés trouxe a lei, a revelação do Antigo Testamento, o Pentateuco? Ali tinha um monte de milagre, de sinal, um monte Sinai, coluna de fogo, coluna de nuvem, um monte de coisa tinha. As pragas, era uma época de grande revelação. Uma segunda, aí depois de Moisés, vem Josué, Juízes, a igreja, decaída, assim, Juízes então, é só uma espiral para baixo. Não tem milagre nenhum quase nesses textos. Mas aí volta, em qual momento? Livro dos Reis, com quem? 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. Grande época de revelação, e eles são considerados os profetas pioneiros, né? Depois de Moisés. Depois deles vem um monte de profeta que escreve um monte de coisa. Na época deles, que é a época que isso está começando, um monte de milagre. É o azeite na botija crescendo, é água, é vinho, é gente ressuscitando, milagre acontecendo a rodo, sinais. Época nova de revelação. Aí, depois você procura lá em Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Obadias, vê se tem algum milagre. Só palavra. Daniel tem os dos sonhos, né? Aí tem um que é um específico ponto ali. Então você vai achar um ponto ou outro fora, mas é bem específico. E depois uma grande época de revelação.
A próxima depois deles, Jesus. É a grande época, milagres e milagres e sinais e revelação, apóstolos e tudo mais. Depois disso, nossa época acabou. Então, depois dos apóstolos que eu estou dizendo. Isso, primeiro século. Acabou a época dos apóstolos. Cessou de novo. Então está vendo que são picos de revelação que Deus usa, esses sinais e milagres. Então normalmente Deus utiliza para demonstrar sua revelação, sinais, milagres e revelações, para demonstrar e para atestar isso. A Bíblia inclusive diz isso, né? Os apóstolos vieram com sinais que atestavam a autoridade deles. Sim, eles estão forçando isso. Isso. Exatamente. E isso aconteceu agora, um século atrás. Ou seja, eles são superiores ao restante da igreja que viveu os 19 séculos anteriores, que não mostrou esses dons espetaculares. Essa é uma pergunta importante. Por que agora e há 19 séculos atrás cessou? É uma pergunta importante. Para a gente concluir, o amor, eu pulei aqui, né? O amor é maior do que a fé e a esperança também, né? Que é a conclusão do texto de Paulo. Fé e esperança são parte essencial da nossa fase militante do povo de Deus, né? O reverendo Saulo até falou isso no culto de terça-feira, né? Nós somos a igreja militante, a igreja que está batalhando nessa era aqui e tal. Então a gente precisa da fé e da esperança, tal como do amor também. Ambas, fé e esperança, são alimentadas pelos dons espirituais. Ambas são virtudes essenciais para permanecer firme do lado de cada eternidade, enquanto a gente está em parte, né? Enquanto a gente não vive o pleno, perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, a volta de Cristo, não vai ser mais necessário ter fé e esperança, porque eu já vou ter Cristo. Essas coisas já vão estar satisfeitas. Eu vou estar com o meu Salvador face a face. Eu vou conhecer e viver com o nosso Salvador plenamente. Ok? Então a ideia do texto principalmente é essa, e eu quero finalizar com algumas implicações para a gente. Implicações práticas. Primeiro, espiritualidade, manifestações carismáticas não podem ter relação com o amor especificamente. O que eu estou dizendo? Se uma igreja é considerada mais amorosa porque diz ou porque faz manifestações carismáticas, eu estou subvertendo o que o texto está ensinando para a gente, ok? Porque o texto está dizendo que essas manifestações elas só são válidas se tem amor. Ok? E é difícil muitas vezes acreditar, inclusive, na genuinidade dessas ditas manifestações espirituais, porque muitas vezes não é isso que se vê em muitas dessas igrejas. Elas têm falhas igual às igrejas que não têm essas manifestações igual às nossas. Ok? Você não vê nessas igrejas um amor essencial acima do que tem nas outras igrejas tradicionais. Não tem isso. Segunda coisa, manifestações não carismáticas também não são indicativos de cultos amorosos, né? Bater palmas, rir, chorar, ou qualquer coisa emocional assim, são emoções reativas, né, àquilo que está acontecendo. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, você pode até discutir se pode ou não ter no culto, se acontece ou não. Mas o amor não é uma emoção, como eu disse, né? Ela é uma ação, conforme a gente viu nos textos anteriores. E na verdade, acima de tudo, mais importante do que o serviço na igreja, o exercício dos dons espirituais que sejam, uma vida em amor é muito mais necessária. Sem amor, o exercício dos dons e talentos no culto não vale de nada. Esse é o ensino principal do apóstolo Paulo nesse texto, tá? Eu puxei aqui, eu foquei mais na questão da cessação dos dons, porque é o tema da nossa aula. Mas o tema do texto é o amor. É a prevalência do amor acima de todas as outras coisas que são passageiras. Ok?
Alguma dúvida? Se Deus quiser, semana que vem, se me for permitido, eu vou continuar com essa aula, não mais agora nesse texto, mas especificamente sobre o argumento cessacionismo e continuismo, tá? O argumento mais específico sobre essa questão. Hoje foi mais focado nesse texto. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar o argumento principal sobre a cessação de fato dos demais dons. Mas até aí alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse tempo de estudo da Tua Palavra, por mais esse aprendizado que temos aqui, que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos dá a sabedoria para aprendermos e interpretarmos a Tua Palavra, nos dá esse entendimento dela, o que nós pedimos também, que o Senhor nos ajude a entendê-la. Às vezes tem coisas que são difíceis de entender aqui ou ali, mas isso só mostra como nós dependemos do Senhor e como o Senhor é mais sábio do que a gente, e que a gente precisa se submeter à Tua Palavra. Nos ajude a sermos humildes, a querermos nos achegar à Tua Palavra e entendê-la, para não querermos dar as nossas interpretações com aquilo que nós desejamos, mas com aquilo que o Senhor escreveu e colocou para nós. Então pedimos que o Senhor nos ajude nisso, e peço que o Senhor nos ajude também nas próximas aulas, nesse culto que teremos hoje à noite, e a nossa igreja é o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.